boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que tu vai estar nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao Que Fazer Cachoeirinha Podcast. Eu sou a Ana Paula e já vou te pedir, se inscreve no canal Pod Café Podcast no YouTube, que é onde a gente coloca, né, onde a gente posta os vídeos do Que Fazer Cachoeirinha. Então, se tu quer acompanhar o Que Fazer Cachoeirinha, tu vai lá na playlist O Que Fazer Cachoeirinha dentro do canal Pod Café no YouTube, tá? E me segue lá no Instagram também, @o Que Fazer Cachoeirinha, para ter acesso, saber quem é que vai ser o próximo entrevistado, o próximo convidado do podcast e também saber o que está rolando na cidade, tá? Eu vou falar agora dos nossos anunciantes aqui do episódio de hoje. Eu vou começar falando da nossa produtora oficial aqui, que é a Sonido Produtora, que é onde a gente grava os podcasts aqui, né? É uma produtora que fica aqui em Cachoeirinha. E aí, então, se tu tem interesse, talvez, em gravar o teu próprio podcast, né? Ou gravar um áudio, algum material de áudio, visual, tu pode falar aqui com a Sonido Produtora no Instagram, @SonidoProduce, e aí marcar, reservar um horário para te gravar o teu próprio podcast, tá? E agora também vou falar da Mestre do Frango Cachoeirinha. Acho que todo mundo adora um frango frito, né? Não tem quem não goste, eu acho. Nunca ouvi falar de quem não gosta de frango frito. Então, se tu gosta de frango frito, como todo mundo, dá uma olhadinha lá no perfil do @mestredofrango.cachoeirinha para conhecer esse delivery aqui de Cachoeirinha. Só pegar bem certinho o nome do @ deles. É mestredofrango.cachoeirinha. E aí é lá um delivery, né, de frango frito para te receber em casa. Tem pote G, pote M, pote P para te escolher o que tu quer na tua casa, tá? Dá uma olhadinha lá. E também eu vou te falar hoje da marca 22 Oficial. O Chris Meller, não sei se vocês conhecem, que é um cachoeirinhense, ele era o ex-vocalista da banda ele é o ex-vocalista da banda Topas, e ele criou uma marca de roupas que é a 22 Oficial. E essa marca de roupa, todo o valor que ele recebe, né, com a venda das camisetas que ele vende lá nessa loja, reverte para os tratamentos dele. Então, se tu já conhecia o trabalho do Cris ou não conhecia e quer conhecer, dá uma olhada lá no perfil dele também, que é @20, é o 20 por extenso e o número 2, 22 Oficial, para ter acesso ali aos produtos que ele produz, né? As camisetas, tem também toucas e outros produtos, tá? Dá uma olhadinha lá. Então é isso, né? Falado isso tudo, todos esses anunciantes, todas essas coisas, agora eu vou te apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje eu vou falar com a Jennifer. É Jennifer ou Jennifer? Jennifer. Com a Jennifer, que ela é pedagoga, psicopedagoga e educadora parental. Tá? Ela é educadora parental em disciplina positiva e ela trabalha há 7 anos com crianças e adolescentes aqui de Cachoeirinha. Cachoeirinha e Gravataí. Então, ela trabalha meio turno em escolas hoje, né, Jennifer? Isso. E no turno inverso, ela atende no consultório os pais que querem aprender como educar melhor os seus filhos, de acordo com a disciplina positiva, né? E também as crianças que têm dificuldade de aprendizado, né, que tu estava falando, né? Então, o @ dela no Instagram é o @mamãeafetiva, que é onde ela mostra, dá ideias, né, dicas de como educar melhor as crianças, né? Tá dando um chiadinho aqui, não sei se... Isso é no fone só. Então tá. Então, pode te apresentar. Obrigada por ter aceitado o meu convite, Jennifer, de estar aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço, Ana. Boa noite, né? Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui, poder falar um pouco mais, então, sobre a educação parental, sobre a disciplina positiva, sobre como é educar os filhos hoje em dia, né? Que é uma tarefa muito difícil e que vem aí se transformando muito da nossa infância para cá, né? São processos que foram mudando ao longo do tempo e é preciso se preparar, né? E hoje em dia temos muita informação para isso. Então, a gente estava falando sobre a tua trajetória, né, Jennifer? Que geralmente a gente faz assim, fala da trajetória do profissional e depois ele conta como é que é atuar na área, né? Então, tu te formou há 10 anos atrás em pedagogia, né? Isso. Sempre trabalhou com crianças, né, que tu estava falando, né? Isso, eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Desde pequena, fui babá na adolescência e já vi que eu gostava muito de crianças, de me envolver com crianças. E resolvi, então, fazer pedagogia. Trabalho com crianças pequenas hoje em dia, né, meio turno, e o outro meio turno, então, na clínica. E sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu acho que as crianças, elas têm que ter um olhar diferente. As crianças precisam de um cuidado, mas não só aquele cuidado básico, né, de
de trocar uma roupa, aquele cuidado básico, assim, da escola, de conteúdos, mas tem que ter aquele carinho, tem que ter um afeto, tem que ter um cuidado a mais. E eu senti necessidade de fazer isso, de fazer diferente. Sim, de auxiliar as pessoas também a terem esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de postura, né? E tu começou a ter ver essa necessidade, tu te formou, né? Então, há 10 anos, né, atrás. Quando teve teu filho, que é o Miguel, né? Que hoje tem 4 anos, né? Isso. Que aí que tu viu a necessidade, que daí tu viu na pele como era difícil, né? Encontrar ferramentas para educar, né? Imagino eu, né? Que foi ali no... Sim, principalmente na pandemia, porque nós vemos muito na faculdade, nós aprendemos como lidar com as crianças, qual é a forma correta de educar, mas eu via uma coisa muito tradicional ainda, eu via muito o cantinho do pensamento, eu via muito colocar de castigo, eu via muito tirar privilégios, e eu queria fazer diferente com meu filho, né? Eu fui o tipo de filha que foi criada do modo tradicional, né? E creio que a maioria de nós... Acho que todo mundo, né? Não sei se... Nem se falava sobre isso antigamente, né? Acho que só quem era muito pra frente, assim, né, do tempo pra pensar, né, nesse tipo de coisa, né? Sim, e eu vejo que quando eu tive meu filho, eu pensei, não, eu quero ser o tipo de mãe que faz a diferença na vida do meu filho. Eu quero ser aquela mãe que o meu filho faz alguma coisa de errado e ele corre pra me contar e não pra me esconder. E eu pensei que devem ter formas diferentes de educar, que não seja... como eu posso dizer? O medo. Isso, que não seja através do medo, através da punição para as crianças, que fizesse a diferença tanto para ele quanto para outras crianças, porque eu trouxe isso para o consultório, para a sala de aula também. E tu viu diferença quando tu começou? Porque quando tu trabalhava como pedagoga e não era... como é que se fala? É uma pós-graduação que tu fez em disciplina positiva, especialização? É um curso como se fosse uma especialização para atuar somente como educadora parental. Então, como se fosse um aperfeiçoamento nessa área, né? Que só quem faz esse curso é que pode atuar como educadora parental. E tem que ser pedagoga para fazer? Não. Outras áreas podem fazer também? Sim. Mas aí tu começou a mudar a tua postura como professora depois que tu fez Muito. E a escola estava aberta para esse tipo... Porque você percebe que as escolas têm meio que um perfil, assim, né? Pelo menos a minha filha, ela tá numa escola que é nesse estilo de disciplina positiva. Mas tem escolinhas que não são, né? E os pais não querem que seja, eles querem que seja uma coisa bem tradicional, né? Então, não sei se a escola que tu estava, já tinha essa visão de disciplina positiva, se tu teve que meio que brigar por algumas coisas ou se não. Não, a escola que eu trabalho, ela é uma escola tradicional, mas ao mesmo tempo eles são super abertos a propostas. Então, quando eu fiz essa certificação em disciplina positiva, eu trouxe para a escola, a minha certificação é para pais, existe a certificação para professores também, mas eu fiz para pais. E trouxe isso para as famílias lá da escola. Então, foi um trabalho muito bacana. Aplico a disciplina positiva em sala de aula também. Então, nós vemos que os pais, eles se sentem muito mais seguros em deixar as crianças na escola, sabendo que elas vão ser ouvidas. É uma escola que acolhe, é uma escola que é pelo aluno, é uma escola que ouve as crianças, que vê as necessidades da criança além dos conteúdos. Então, foi muito tranquilo de trazer essa proposta. Estavam bem abertos para isso. E o teu filhinho, quando tu começou, ele tinha quantos anos? Ele tinha 1 ano e 10 meses, eu acho, mais ou menos. E foi quando tu começou a perceber que... Quando tu começou a ver que ele estava fazendo alguma birra, alguma coisa assim, qual foi o que foi a motivação, assim? Teve algum fato específico, um dia que tu olhou e pensou, não, eu preciso mudar e educar ele de outra forma? Ele estava na pracinha com os amiguinhos brincando, e aí ele não queria dividir o brinquedo, e aí ele estava naquela fase assim, ele ainda não falava, ele falou só depois dos 2 anos, então ele se comunicava assim, ele gritava, ele jogava brinquedo no chão, e eu via muito julgamento das mães, né? Eu me sentia muito julgada, só que eu era uma mãe que não queria bater. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que estava faltando limites ali. Só que eu não sabia como colocar esses limites para ele, porque eu não queria bater. Ele era uma criança de menos de 2 anos. Como eu colocaria uma criança pequena de castigo? Ele não teria o entendimento. Então, eu pensei, deve ter alguma forma de educar sem que eu precise bater nele e que ele possa entender o que eu estou querendo trazer. E comecei a pesquisar nos Instagrams, comecei a ver perfis, e aí eu comecei a me interessar muito sobre o assunto.
E depois disso, ele teve uma fase, assim, dos 2 anos ali, que as birras são mais intensas. Que é o Terrible 2, não sei Isso, se tu Terrible usa esse termo 2. também. Dizem que não é legal usar esse termo também, né? Porque tu já diz que a criança é terrível, né? É Antes mesmo isso. de ela começar a se mostrar ali, né? Alguns falam Incredible 2. Incredible. Pode ser. Mas é um desafio, né? De Sim. qualquer forma. E ali eu me senti perdida em algumas questões. Aí fui para alguns perfis, mandava directs, assim, pedindo algumas ajudas ali. Mas não tinha, assim, aquele retorno que eu precisava. Então, eu decidi investir nisso, em estudar. Ana, no que tu me contou ali, que tu foi pedir ajuda num perfil e falaram que tu tinha que fazer o curso primeiro deles, provavelmente era um valor bem caro, né? Sim. Pra te poder receber o auxílio, assim, né? Na real, não estavam Exatamente. pensando em te ajudar, né? Estavam pensando em vender o curso deles, né? Exatamente, eu me senti desamparada nesse momento e foi onde eu conversei com meu marido e era começo de pandemia também e não sabíamos muito o que fazer e eu disse para ele, eu quero estudar sobre isso, quero me especializar nisso e eu quero ajudar outras famílias, porque eu não me senti ajudada e eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam, é uma informação que precisa ser passada. E então, comecei a estudar, procurei como fazer essa certificação. Antigamente, ela era feita somente em São Paulo. E com a pandemia, então, veio a facilidade do online, que foi onde eu consegui, então, fazer essa certificação daqui. Ah, se não fosse a pandemia, tu não poderia ter feito, teria que ir até São Paulo para fazer. Sim. A pandemia ajudou muito nesse sentido, assim, né, de educação online, até as tuas consultas tu deve fazer online também, Sim, né? os atendimentos online. Já fiz para Rio de Janeiro, já fiz para São Paulo, algumas consultorias para famílias, e o online facilita muito nesse sentido. Ah, que legal. E me conta, assim, Jennifer, o que tu... Porque, assim, quando acho que a primeira educadora que a população conheceu, de fato, foi a Super Nanny ali, né? Sim. Né? No programa, né? Eu assistia muito quando eu era, acho que era criança, eu nem lembro, mas faz muito tempo, né, já, né? E todo mundo ficou com esse pensamento do cantinho do pensamento ali, como se ele fosse uma coisa boa, né? Assim, uma coisa, uma disciplina que seria positiva, porque ela mostrava também os quadrinhos ali onde a criança colocava, recebia uma recompensa, umas coisas assim, né? Mas eu vejo que hoje na disciplina positiva não é legal, não é bem visto, né? Esse tipo de disciplina, assim, como é que pode ser? É um castigo, né? Essas motivações. Mas por que antes ele era visto como uma coisa boa? Não existia disciplina positiva ainda nessa época? Na verdade, a disciplina positiva ela existe já há mais de 30 anos. Ela é uma filosofia que vem lá de Rudolf Dreikurs e Alfred Adler, vem, né, dos Estados Unidos. A Jane Nelson criou, então, a disciplina positiva, deu esse nome. E aí, a partir disso, ela veio trazendo com as próprias experiências. Depois ela trouxe a Lynn Lott, que é uma outra filósofa ali maravilhosa, que em conjunto criaram, então, os workshops em disciplina positiva, que trouxeram, então, deram vida a esses educadores parentais. Então, uma coisa que já vem há muito tempo, mas que agora, com tantas informações, com mais acesso, é que está sendo mais divulgado. Mas tem educadores parentais em mais de 30 países. Então já tem há 30 anos. Sim. Montessoriano, a educadora Montessori, ela é da disciplina positiva também ou são coisas completamente diferentes? Elas são muito parecidas. A proposta é da questão da autonomia, a proposta assim, de ensinar com respeito, com amor, de não punir, é muito parecida. Sim. Aí Os o que métodos difere, que são um pouco diferentes, porque ela isso. utilizava mais materiais, assim, né? Esse Isso. tipo de coisa, né? Tá. Eu ia te perguntar uma coisa que eu acabei esquecendo. Ah, tá. Daí falando sobre o cantinho do pensamento, né? Não é legal fazer, né? A gente estava falando ali antes, né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos, né? E tu tem um de 4, né? E nesse momento a gente tem que educar, né? A fase bem que eles estão precisando ser educados, né? Sim. E aí eu tenho essa dificuldade, eu estava te falando, né? De conseguir fazer com que ela faça coisas que eu quero e que ela, porque me parece que se eu não falar para ela, ó, se não fizer isso vai acontecer tal coisa, ela não vai fazer o que eu preciso que ela faça, né? E tu diz que tem ferramentas que se faz de forma muito mais amorosa, né? E que não tem o castigo envolvido. Como é que se faz nesse momento? Quando a gente não sei se é fácil de explicar assim, né? Assim, num podcast, acho que não, né? Mas... Tem uma ferramenta que eu uso, inclusive, nos posts ali no Instagram, que se chama Assim Que.
É uma ferramenta da disciplina positiva. Então, ao invés de dizer para a criança assim, se tu não guardar teus brinquedos agora, tu não vai comer sobremesa no almoço, por exemplo. Assim que tu guardar os brinquedos, tu vai poder comer a sobremesa. Então, não fica aquela chantagem. Então, assim que essa criança quer... Muda já a visão ali. Isso, porque no momento que a gente diz, se você não fizer, se tu não fizer... Tu não vai ganhar, tu já tá falando do castigo, né? Tu não tá falando do lado positivo. Isso, e muitas vezes a criança, ela entra num... Nós temos um instinto de autonomia muito grande, que vem com a gente desde o nascimento. E nós temos isso, de que, ela não quer que eu faça, pois então eu vou fazer. Tem isso. Tem isso, e isso a disciplina positiva chama de disputa de poder. Então, sempre que nós batemos de frente com a criança, ela vai fazer de tudo para ganhar. E é onde tem as birras, aparecem os conflitos, aí a criança chora, e aí fica aquela disputa de eu quero e os pais não, né, não querem. Ficam meio que numa posição de igualdade ali, os dois brigando, né? Isso, e aí vai para um ponto que geralmente os pais cedem. E isso é um grande problema, né, ceder, porque aí a criança entende que se ela brigar, se ela chorar, ela vai ganhar. Sim, porque uma hora os pais cansam, né? Tá, então tudo bem, vai, faz. Né? Exatamente. Então, isso é muito difícil e a criança, infelizmente, aprende do modo errado. Então, nós queremos, sim, ser firmes, dizer que não é não. Isso precisa ser dito, mas nem sempre é fácil. E quando nós acostumamos a criança dessa forma, de dizer que não, 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 e depois dizer que sim, ela aprende que ela pode ficar 1h30, se quiser, chorando, que ela vai conseguir o que ela quer. Porque ela sabe que funciona. Então, essa disputa, ela acontece muito. E é isso que a gente vê, às vezes, nos shoppings, né? As crianças que se jogam no chão, que choram. Não vou te dizer que meu filho nunca fez isso, ou que ele não faz isso, porque eu sou ser humano. E ele é um ser humano também, ele né? Ser humano, ele faz. Mas o jeito de sair desse lugar que é o diferente, né? É a forma como nós lidamos. Então, dar uma palmada na criança no meio do shopping não vai fazer ela nunca mais fazer isso. Como tem pessoas que falam, não, mas eu dei uma palmada, meu filho nunca mais fez isso. Duvido muito, esse nunca mais. Em uma única vez. Mas essa disputa acontece muito porque nós queremos que as crianças façam aquilo que nós precisamos ou queremos e nem sempre a criança está disposta. É como, por exemplo, dizer para as crianças pararem de brincar porque é hora de tomar banho. E muitas vezes elas não querem parar de brincar. Não, isso eu sempre tento cuidar. Até assim, desliga a televisão e vai tomar teu banho. Não, qualquer adulto que está vendo televisão, tu vai esperar, né? Vai avisar ele, vai esperar ele terminar e vai falar para ele, né? De repente está na hora de tomar banho, né? Sei lá, né? Mas com a criança é como se ela não fosse uma pessoa, né? Então isso eu tento cuidar, assim, de tentar tratar como uma pessoa de fato, né? Que tem ali os direitos dela, né? Isso faz parte da disciplina positiva, né? Sim. Porque a gente tem esse costume, né? De ver que é normal, né? Tá, agora juntos brinquedos e vai. Daí a criança vai chorando, claro, ela tá brincando, entretida ali, né? Com os brinquedos dela, né? Exatamente, é a autonomia delas, elas têm sentimentos, elas têm as vontades, os desejos, como nós. A diferença é que elas não têm maturidade para lidar com isso. Até a questão do tapa, né, também é bem nesse sentido, né, assim, né, porque em nenhuma outra relação social é permitido bater, né, só na relação do pai com o filho, né, não que nos... acontecem, né, tipo assim, brigas de adultos, né, mas não é culturalmente aceitável, né, é feio fazer aquilo, mas o pai bater no filho geralmente é meio que aceitável, né, como se não fossem pessoas também, né, assim, né, completas, né. É como se os pais estivessem mostrando para a criança quem manda, né, elas devem respeito aos pais, e não que não deva se respeitar, mas eu creio que as crianças devem ser respeitadas também, para que tu possas dizer para tua criança, eu te respeito, né? Eu te amo, eu te respeito, eu não te trato dessa forma e eu não vou admitir que tu me trate dessa forma também. Né? Que é o que eu faço em casa. O Miguel, ele tem 4 anos e meio e ele nunca levou um tapa sequer. Nunca. Então, eu posso dizer com propriedade para ele, assim, filho, a mamãe não te bate. Nós não resolvemos as situações com violência, é com conversa. Então, não é admitido nessa casa violência. Então, ele sabe que aquilo não é comum, não é o do ambiente dele. Então, quando uma criança bate na outra, ele diz, não pode bater, machuca, tem que conversar.
E isso é muito fofo de ver. Sim, com certeza. Né? Ou quando alguém fala para outra criança, se tu não fizer tal coisa, eu vou te colocar de castigo. Ou tu vai apanhar. E ele fica olhando, Nem sabe o que é isso. pensando, o que é isso? O que é esse castigo? Né? O que é o apanhar? E ele já viu uma criança apanhando na rua e ficou chocado. Porque não é a realidade dele, graças a Deus. Que bom. E tem até agora um meme, né? Assim, não é um meme, um Heroes, né? Que tá bastante bombando bastante na internet, que é as mães pegando um chinelo e falando, sabe o que é isso? Já deve ter visto, né? Que pega o chinelo e fala, o que é isso aqui? Daí a criança fala, é um chinelo. Tipo assim, nenhum deles acha que é algo que pode botar. O que é essa cinta? É pra botar na cintura, né? Eles falam. Na nossa época, a gente sabia muito bem o que era um chinelo. Apesar de que eu apanhei uma vez quando eu era criança, assim, que eu lembro. Não, eu fui uma foi menina bastante. muito travessa. A minha irmã apanhou mais, minha irmã mais velha foi mais travessa, ela apanhou mais, mas eu fui uma vez só. Mas aí como é que a gente faz, então, né? Tu comentou ali, né, que tentar não criar o atrito ali, né, entre o pai e filho. Então, tá, assim que tu fizer tal coisa, tu vai ter isso, aí a criança acaba fazendo, né? Mas, assim, como é que tu faz para mostrar... Não precisa mostrar que os pais estão no comando? Essa que é a ideia? Os pais não precisam estar no comando, não tem um comandante. Existe, sim. Os pais são a figura de autoridade. Mas, na verdade, é aquela autoridade sem ser autoritário. Então, é fazer a criança participar. Por exemplo, lá em casa, o Miguel ele tem uma rotina muito regrada, né? Tem o horário de dormir, tem o horário das atividades, o horário da escola. Então, ele tem uma rotina regrada. Então, muitas vezes, ele dorme cedo. Ele sempre dorme cedo. 6h30, 7 horas da noite, no máximo 7h30 da noite ele está dormindo. E aí, às vezes, ele tenta, né? Eu quero ficar acordado hoje de noite, mamãe. Mas, meu amor, amanhã é dia de escola, amanhã a mamãe precisa trabalhar, não é possível. Mas eu quero ficar acordado. Tudo bem, a mamãe entende. Tu pode ficar acordado no final de semana. E aí a gente pode oferecer para a criança o que a disciplina positiva chama de escolhas limitadas, que é dar para a criança escolhas, para que ela se sinta empoderada também, mas sem passar por cima das regras dos pais. Então, posso dar a opção, tu gostaria de ficar acordado na sexta ou no sábado? Até mais tarde. E aí ele escolhe. Ou ele tem os dias para ele jogar um pouco de videogame. E aí ele joga sábado e domingo. Aí, às vezes, durante a semana ele tenta, né? Mãe, hoje nós ficamos em casa, posso jogar? Não, meu amor, hoje não é de jogar. Mas eu gostaria de jogar, né? E aí eles tentam nos enrolar de todas as formas. Eu digo, pois é, meu amor. Aí a gente... É importante a gente sempre dizer que entende aquele sentimento da criança, né? Que é acolher, né? Acolher, validar os sentimentos da criança. Pois é, meu amor, eu sei que tu quer muito jogar hoje, né? Só que hoje não é o dia. Então, tu vai poder jogar, sim, no sábado e no domingo, que são os dias combinados. Isso não quer dizer que ele não vai chorar, isso não quer dizer que ele não vai espernear, ele vai botar para fora aquela frustração. E, claro... Não existe fórmula mágica, né? E aí, com isso, ok, vai chorar, vai espernear. E quando se acalmar, deu, né? Não vai mais insistir. Então, ele sabe que o não é não. Né? Que quando ele pode fazer alguma coisa, quando eu permito, ok, mas o não é não. E como é que faz, assim, com crianças que não ficam... Por exemplo, o pai fez o curso de educação parental contigo, vamos supor. E aí a criança não fica com a mãe ou com o pai o dia todo, ela fica com um avô, né, com um parente, alguém, uma babá, talvez, né, que fique com a criança. Como é que faz para conseguir falar todo mundo a mesma língua? Tem que os pais daí dão um treinamento para a pessoa que vai ficar com o filho, porque geralmente se for ficar com um avô, né, é uma geração ainda mais antiga do que a nossa, né? Então tem de repente mais dificuldade em ter essa visão, né? O que tu orienta quando um pai vai te falar uma coisa dessas? Assim? Nós podemos fazer o que já aconteceu assim no consultório, é, por exemplo, trazer a avó para uma sessão. Então, se às vezes a família deixa os filhos com a avó e tem alguma dificuldade ali, a avó fica dando muito doce, a avó faz todas as vontades, porque a avó faz as vontades das crianças, né? Eles são pais com açúcar, então eles fazem as vontades das crianças. E
conversar, explicar que aquilo talvez, né, na época deles fosse legal, fosse, né, funcionasse, porque realmente a gente sabe que a educação tradicional funciona mesmo a curto prazo, né? Nós vemos hoje as sequelas aí, né, das nossas gerações, e funciona, mas a curto prazo. Então, trazer para os familiares, trazer para as babás, trazer para as escolas que existe uma forma, né, de educar. Se a pessoa está aberta para receber essa informação, ela funciona super bem. Agora, se a pessoa ainda não está preparada, também não adianta insistir, porque a pessoa não vai se abrir, a pessoa não vai tentar praticar, ela não vai ver com outros olhos. Uhum. E aí não funciona. Tu já teve algum caso assim, de que foi lá pro teu consultório e a pessoa não estava aberta Já mesmo? um casal. Um dos dois estava e o outro não. Sim. E aí fica um atrito, né? Porque aí... Um não acreditava e o outro queria que o outro acreditasse. Exatamente, mas aí quando eles começam, né, a ver o resultado, a diferença, então eu atendi já um casal que não concordava muito nessa educação. Então o pai botava muito a culpa na mãe, que a mãe passava muita mão na cabeça, e aí a mãe já dizia que o pai era muito autoritário, e aí nós fomos conversando, trabalhando. Então em cada sessão eu trazia uma ferramenta da disciplina positiva para eles traziam como tinha sido aquela semana. Então eu atendia uma vez por semana, e aí depende, claro, da disponibilidade da família, se querem quinzenal ou semanal. Mas quanto mais vezes frequentarem, né, mais rápido eles veem os resultados. E aí essa família foi colocando essas ferramentas em prática, foram vendo os resultados, e então o pai ficou fascinado, né, com a dinâmica, como as birras diminuíram, como os conflitos diminuíram para trocar de atividades, para poder sair, para entrar no carro. Então foi muito mais tranquilo, e no final ele já estava totalmente disciplina positiva. Ganhou ele. E quantas sessões tu acha que são? Como é que funciona? É um curso que tu dá de educação parental, né? Ou são sessões como uma psicóloga? Isso, são sessões. São sessões de então educação não tem parental. Um término, vai fazer sempre se achar que é necessário. Isso. Tem educadores parentais que trabalham com pacotes, que fazem pacotes de 8 sessões, 10 sessões, mas eu deixo a família mais à vontade. Então, dependendo da demanda, às vezes são casos assim que precisam de mais tempo, às vezes não, são coisas mais simples que se resolvem em 4, 5 sessões, e aí a família vai verificando assim a necessidade, né? E aí eu vou expondo as ferramentas, vou explicando. Eu sempre entrego para a família no final da sessão uma ferramenta por escrito, com passo a passo, para que eles possam ler em casa, praticar e aplicar por uma semana também, porque não é do dia para a noite, né? A criança que está acostumada em um sistema, ela vai testar a família quando muda o sistema, porque mesmo sendo uma coisa ruim, ela vai fazer com que tudo fique como sempre foi. E aí, quando as coisas mudam, mesmo que para melhor, ela vai testar. Então, eu digo que, às vezes, é piorar para depois melhorar. Que é o que acontece em muitos dos meus vídeos. Eu coloco ferramentas, eu dou dicas lá no Instagram, e as famílias, algumas colocam, eu testei e funcionou, muito obrigada, isso me ajuda muito, assim como tem pessoas que colocam lá, eu tentei e não deu certo, isso é mentira. Não, mas uma coisa... Uma vez, talvez. É uma vez, e depende da forma como testou também, né? Que é como eu sempre digo, não adianta pedir para a criança se acalmar se tu tá aos berros com a criança, ela não vai se acalmar, né? Para que a criança se acalme, você tem que chegar para a criança com um tom de voz gentil, tem que oferecer ali para a criança um colo, né, um ombro amigo, mesmo que ela tenha esperneado no chão lá no meio do shopping. Ela precisa ser acolhida, para que ela se sinta melhor, para que possam conversar depois. Mas tu percebe que isso é mais difícil, assim, por conta de os pais estarem muito cansados hoje em dia, assim, pelo menos eu sinto por mim. Quando eu tô muito... Trabalhei o dia todo, aí chego em casa, tu já tá cansado, tu tem menos disposição para estar paciente ali para a criança, né? Eu acho que isso interfere muito, né? Muito. E isso até, na neurociência, a gente fala nos neurônios espelho. Então, na verdade, a nossa energia, a nossa postura... Tudo isso interfere na criança. Então, realmente, nos dias que nós estamos cansadas, irritadas, né, querendo ficar mais quieta, nesses dias parece que elas resolvem nos testar e ficar mais impacientes também, e fazem birras. E são momentos difíceis.
mas a maioria das vezes é por nossa conta, elas refletem aquilo Sim. que elas estão sentindo. Sim. E muitas vezes os pais, claro, ficam o dia inteiro fora, chegam cansados e muitas vezes eles querem um tempo para relaxar, para ficar sozinhos, e a criança está com saudade, está 1000 por hora e fica chamando o tempo todo e quer fazer 1000 coisas. Essa é a minha rotina. Tu descreveu a minha rotina. É bem isso, né? Que tu chega assim, tá, eu quero pelo menos um tempinho, né? Pra dar uma parada aqui. Mas a criança tá morrendo de saudade. E é totalmente compreensível, né? Assim, né? Mas também nós somos humanos, né? Então é difícil de tu conseguir, né? Manter essa calma. E tu sempre mantém a calma, Jennifer. 97% das vezes. 97% tá ótimo. É um bom número, é um bom número. Eu tenho uma vizinha que diz pra mim, ela Como é disse, que tu tem? Jennifer, eu nunca te ouvi gritar. Eu quero ser que nem tu. Ela tem uma filha que é 20 dias mais velha que o Miguel só. Bem próximos. Muito próximos. E ela fala pra mim, eu queria muito aprender o que tu faz, porque eu tô sempre gritando e eu nunca te vejo gritar. E eu digo pras minhas amigas assim, nossa, eu tenho uma vizinha Meu que não sonho. grita. E isso tu ensina também. Sim, para todos os problemas existem soluções. Mas, claro, não existe milagres, né? Vai ter que trabalhar, né? E geralmente, pelo menos o que a gente vê na Super Nanny, né? Eu não tenho esse conhecimento. Meu conhecimento é de Super Nanny, né? Minha expertise. Que as crianças, elas eram mais estressadas por conta da família, né? Tu vê ali que a família estava toda desestruturada, daí a criança acabava também ficando, né? Então, provavelmente é mais realmente tratar os pais do que a criança, né? Nesse sentido, quando a criança faz muita birra. Provavelmente é o pai e a mãe que precisam aprender a como controlar essa criança. Não como controlar, mas como agir com a criança, né? Exatamente, porque a criança, ela reflete aquilo que ela vive. Então, se é uma família que não tem rotina, se é uma família que é muito agitada, desestruturada, a criança, ela não vai ter um norte. Então, essa criança pode ser uma criança ansiosa, pode ser uma criança agressiva, pode ser uma criança que venha a desenvolver algum transtorno no futuro também por conta desse ambiente. Então, o ambiente e a família dizem tudo, né? É a base, são os primeiros anos de vida da criança, é a formação do caráter, é a formação da personalidade. Então, tudo isso vai interferir. E às vezes as famílias me perguntam, tá, mas tu vai atender a mim ou ao meu filho? Porque é o meu filho que está com problema, é o meu filho que não se comporta. Não, eu não atendo a criança, eu atendo os pais, porque a criança é o reflexo dos pais. Então, os pais que conseguem acolher, os pais que conseguem trazer estratégias que não vão punir a criança, e tem sim como fazer isso. Essas famílias, elas conseguem criar crianças mais tranquilas, mais organizadas, mais responsáveis do que aquelas famílias que fazem tudo pela criança ou aquelas famílias que tratam a criança na base de castigos e palmadas. E qual que é a fase que tu acha que é assim, mais importante? É essa fase de quantos anos, assim, que é que seria o ponto principal ali da formação do caráter? Tem esse estudo, assim, de qual seria esse período? Eu julgo que os primeiros 6 anos, e eu vejo que tem muitos livros que falam desses anos iniciais, porque a criança, ela tá se formando. Claro, a personalidade ainda vai se formar ao longo, né, da adolescência, mas os primeiros anos de vida, eles são muito importantes para a criança. Então, ela vai construindo a partir dali, ela vai pegando o ritmo a partir dali. Então, muitas mães me perguntam, mas o meu bebê ainda não fala, tem 1 ano e meio, como é que eu faço para acolher? Como é que eu faço para lidar com ele? Às vezes dizem, joga tudo no chão. Tá, mas quantos anos tem essa criança que joga tudo no chão? Tem 1 ano e meio, mas tem coisas que são do desenvolvimento infantil. Então, por isso que eu sempre falo que é importante estudar, né? Ou procurar um educador parental, ou se informar sobre o desenvolvimento infantil e ver coisas que são adequadas. Sim, porque ela achou que era uma birra jogar as coisas, na verdade, era o desenvolvimento da criança. Achou que era uma afronta que a criança fazia de propósito para debochar da cara dela. Tem muito isso, né? Quando a criança é pequenininha, né, as pessoas falam, ela tá te manipulando. Mas uma criança muito pequena, impossível que ela esteja te manipulando, mas tem muito esse pensamento, né? Tem. E as crianças, elas têm a questão de causa e efeito. Então, os bebês que jogam o brinquedo no chão para ver os pais pegarem, não é porque eles estão querendo fazer os pais de bobos. É porque eles querem saber o que vai acontecer quando jogar o brinquedo. E eles sabem que faz um barulho.
E eles querem ouvir esse barulho de novo, ou eles querem ver o pai pegando de novo. E são coisas do desenvolvimento. Assim como o bebê que coloca tudo na boca. É do desenvolvimento infantil. Nós sabemos que é uma fase que vai até os 2 anos de colocar tudo na boca. Da mesma forma, a criança que ainda não consegue falar, né, não consegue se expressar pela fala, que é uma criança que muitas vezes ela morde, é uma criança que muitas vezes ela bate, é uma criança que muitas vezes se comunica com gritos, porque ela não sabe se comunicar de outra forma. E aí os pais vão lá e dizem, é carinho que faz, a gente não bate, é carinho, mostre como faz o carinho. E aos poucos a criança vai aprender. Eu digo que é como quando nós vamos para a escola. Ao longo dos anos, quantas vezes nós tivemos aula de português e matemática na escola? Não foi uma única vez que nós tivemos aula de matemática para aprender adição e subtração. Foram várias e várias aulas e muitos exercícios para consolidar aquele aprendizado. E com as crianças é da mesma forma. Elas precisam de muita repetição para consolidar aqueles aprendizados, aquelas habilidades. E o cérebro delas só vai se desenvolver a parte emocional por completo aos 25 anos. Então, é muito tempo para aprender. 25 anos? 25 anos. Não sabia que era tudo isso. 25 anos. 25 anos. A minha irmã é mais nova, então ela nem está desenvolvida ainda, tadinha. Vou falar com ela. E como é que tá? E aí tá, com 2 anos, me perdi totalmente o que a gente estava falando. Sobre... Qual foi um dia que a gente parou? Me perdi totalmente. Qual era a parte mais importante do desenvolvimento para que nós pudéssemos trabalhar com a criança? O que eu... Né, achava que era mais Isso. Ah, tá, lembrei. E a gente estava falando sobre... antes a gente estava comentando sobre o julgamento das pessoas, né, Jennifer? Que tu falou que acontece muito, né, de as pessoas acharem que não vai funcionar, porque estão acostumadas com essa questão da palmada, né, do castigo, etc, né? Como é que tu orienta essas famílias nesse sentido? É a família que diz pra mim... Né, já vi muitos comentários lá no Instagram, inclusive, né? Eu dou uma chinelada e resolveu o problema. Eu bato com a vara, né? E boto de castigo e resolve. Mas é aquilo que eu falei, resolve a curto prazo. Né? A longo prazo vai ser uma criança que, de repente, vai ter situações e não vai passar para a família, não vai falar para os pais, porque vai ter medo de apanhar. Né? Pode ser uma criança que acredita que ela não é uma boa pessoa, porque tem, sim, crianças que acabam desenvolvendo uma baixa autoestima por conta de se sentir uma pessoa ruim. Então, acontece. Eu já vi crianças porque teve assim... muito castigo, muita... Sim, eu já vi crianças assim, já trabalhei com crianças assim. Então, não é só uma teoria. E existem estudos, né, que embasam essa filosofia. Então, eu digo para os pais assim, não é fácil. Não é fácil lidar com isso. Mas, ao invés de bater na criança, se for o caso, por exemplo, já aconteceu do Miguel fazer um escândalo em uma loja porque ele queria levar um brinquedo. E eu disse que não. E ele chorou muito, ele gritou muito, as pessoas ficaram olhando, as pessoas ficaram julgando, as pessoas disseram, porque no meu tempo não era assim. Ah, porque criança a gente tem que educar de outro jeito, conversando não funciona, viu? Quer conversar, a criança faz isso. E na verdade não, eu simplesmente peguei ele, me abaixei, olhei nos olhos dele e disse, meu filho, nós não vamos levar esse brinquedo hoje, esse brinquedo é muito caro, nós vamos procurar um outro lugar com um brinquedo mais barato. Mas eu quero, aquele choro, né? Aquela coisa. E aí eu disse pra ele, eu vou te pegar no colo agora e nós vamos sair da loja. Não quero. Eu vou te pegar no colo e nós vamos sair da loja. E nós vamos pra casa. E eu peguei ele no colo, esperneando, botei no carro e levei pra casa. Depois que ele se acalmou, e eu me acalmei, porque nós ficamos também... Sim. Furiosos. Parece que a alma sai fora do corpo. É impressionante como eles conseguem, né, nos tirar do eixo, assim, né? Eles têm eles sabem onde apertar os nossos botões da raiva e frustração. Eles sabem muito bem onde ficam esses botões. E depois, ele mais calmo, mais tranquilo, eu conversei com ele, eu expliquei que não é porque ele quer alguma coisa que ele vai ganhar. Né, que existem outras formas de conversar e que toda vez, então aí é a consequência, toda vez que ele se comportar dessa forma em uma loja, não interessa o que nós estivermos fazendo, eu vou pegar ele pela mão, eu vou pegar ele no colo e nós vamos embora. E isso não vai mais acontecer. E pronto. Então, toda vez que nós vamos sair, né, lembra que nós combinamos, né, que se acontecer isso, são os avisos prévios. Aí vou lembrando a criança.
Aí eu digo para ele, lembra que a gente conversou, que não é um comportamento adequado, que nós não saímos por aí gritando, né? Não tem problema chorar. Então, é importante deixar isso claro para a criança, que não é uma coisa ruim chorar. Né? Teve uma mãe que me disse, mas eu falo para ele que é ruim ficar com raiva. É ruim ter raiva. Disse, não é ruim ter raiva. Todos temos raiva. Né? Raiva é um sentimento, assim como alegria, assim como tristeza. Então, o problema não é ter raiva. O problema é o que fazer quando estiver com raiva. É a consequência da raiva. É jogar alguma coisa no chão, é bater em alguém, é fazer um escândalo. Essa é a consequência da raiva que as crianças têm que aprender que é ruim. Então, mas ok. sentir a raiva é ok, né? O primeiro que tu vai fazer com ela. Exatamente. Então, tá com muita raiva, vai fazer o quê? Até eu tenho uma roda de escolhas da raiva, é uma ferramenta da disciplina positiva, e eu tenho essa roda de escolhas, porque eu sou parceira de uma loja chamada Conexões, e ela vende essa roda de escolhas. E então, nessa roda de escolhas, a criança escolhe se ela quer um abraço, se ela quer respirar fundo, se ela quer contar até 10, se ela quer fazer alguma outra coisa. Tem várias opções nessa roda que a criança pode escolher. E aí, a partir disso, a criança se sente melhor, se sente mais calma, né? A mãe, o pai, consequentemente, também tem um tempo para respirar, colocar, né, os pensamentos em ordem e conversar com a criança. Isso no momento da raiva. Tem que dar essa roda da escolha para ela se acalmar. Isso, se chama roda de escolhas da raiva. E aí a criança, pergunta para a criança, a gente nunca exige que a criança faça alguma coisa. Porque se a criança está com raiva, dificilmente ela vai colaborar. Porque ela não está raciocinando, né? Nesse momento ela só está com raiva. Então, é sempre importante perguntar. Assim como o cantinho da calma, que é outra ferramenta da disciplina positiva. Nós podemos perguntar, né? Te ajudaria a escolher alguma coisa da roda de escolhas? Ou te ajudaria a ir para o cantinho da calma para se sentir melhor, para depois a gente conversar? E isso faz com que a criança se sinta empoderada a escolher, mas também dá para ela esse tempo para se acalmar. E para nós também. E funciona? Tu já utilizou isso com o Miguel também? Já. Tu pergunta pra ele se ele quer ir pro cantinho da calma e ele aceita e vai. Sim. Olha isso, às vezes ele vai e às vezes ele não quer. Às vezes ele quer ficar onde ele tá. Às vezes ele diz pra mim, eu preciso de um tempo. Ele fala. Ele fala. Preciso de um tempo pra pensar. Eu preciso de um tempo. Aí eles me deixam sozinho. Tá bom, a mamãe vai lá pra cozinha, a mamãe vai lá na sala. E quando tu estiver preparado, chama a mamãe, que a mamãe tá aqui. E aí eu saio e depois ele me chama ou ele vem atrás de mim, assim, mais calmo, porque eu sei que ele precisa, às vezes, de um tempo. Então, tem crianças que eu sempre digo assim, oferece um abraço, né? Às vezes tu pode dizer assim, quer um abraço para se acalmar? Ah, claro, é assim. E tem crianças que adoram. A gente briga e ela fala assim, mamãe, eu te amo, na hora que a gente briga, assim, ela vem e fala. Mas aí, ao mesmo tempo, meio que parece que é uma ferramenta dela para me amolecer, né? Ela faz uma coisa, ela fala, mamãe, eu te amo. Eu falo, eu também te amo, minha filha. Mas dá para ver que ela quer um abraço. Ela é daquela criança que ela quer passar a raiva de outra forma, não... Sim. Tem crianças que precisam desse toque e tem crianças que não gostam, né? Tem muitas crianças, tem mães que me dizem, mas o meu filho não deixa eu encostar nele quando ele tá com raiva. Isso ok, é dele, né? Tu pode oferecer. E se a criança não quiser, tu pode deixar à disposição. Tá bom, não quer, a mamãe tá aqui. Né? Sempre deixar claro para a criança que ela não tá sozinha. Né? A mamãe tá aqui e quando tu quiser, tu pode me chamar, tá? Sempre deixar claro. O cantinho do pensamento já é o contrário, né? Tu deixa a criança sozinha. Exatamente. Né? Tu não tá ali com ela, né? E o cantinho da calma, tu pode tanto perguntar para a criança se ela quer ir sozinha, ou se ela quer que tu acompanhe ela nesse cantinho da calma, ou muitas vezes tu pode usar, né, como se fosse para ti mesmo o próprio cantinho. O meu cantinho da calma é a cozinha. Até para mostrar que é legal, que funciona, daí tu utiliza o próprio cantinho para ti. E aí, meu cantinho é na cozinha. Aí eu digo para ele assim, filho, a mamãe precisa de um tempo. Tá? A mamãe precisa muito de um tempo. Eu vou lá na cozinha, eu vou respirar e daqui a pouco eu volto, tá bom? E aí eu vou lá, respiro fundo, tomo uma água
e aí eu volto. Né? E aí ele me espera lá, porque ele já tá sabe. acostumado. Exatamente, ele já sabe como é que funciona. Né? O meu marido da mesma forma, meu marido vai pro quarto. Então, teu marido também, ele entra nessa mesma linha. Super, graças a Deus. Tu educou ele. Sim, e ele estuda sobre isso, e ele também pesquisa sobre isso. Eu já separei e colei na geladeira, assim, algumas ferramentas básicas pra gente usar na hora do desespero. E aí eu deixo lá na geladeira e digo pra ele, olha, quando tu não souber o que fazer, olha lá. Pelo que tu fala, assim, me parece que o que mais difícil é ter essa constância, né? Porque eu tenho essa dificuldade de definir uma regra e manter aquela regra. Porque eu acho que é isso que é o principal, né? Pelo que tu mostra, assim, né? Ah, não, tava na loja e não, agora a gente vai para casa. Não ceder, né? Nesse momento, né? Eu acho que esse é minha principal dificuldade. Estou aqui me analisando aqui enquanto eu converso contigo. É difícil e eu porque tem dias que tu tá mais leve, assim, mais flexível mesmo, né? Eu tenho isso, assim, tá, hoje pode. Ah, mas amanhã não. A criança fica perdida, né? Sim. Como assim, hoje pode, amanhã não pode? Né? Isso, e o Miguel, ele também, ele testa para ver. Então, tem vezes que ele extrapola no comportamento e nós temos um combinado de que quando não há comportamentos adequados durante a semana, final de semana não vai ter videogame. E chega no final de semana... E daí tu cumpre? Eu cumpro. E aí ele diz, mas mãe, hoje é dia de jogar. Mas filho, lembra que tal dia aconteceu tal coisa, nós conversamos, eu te expliquei. Aí ele já me corta assim, mas mãe, olha só. Mas é que hoje eu quero jogar. Porque tem um jogo tal. Porque muito. Ele vai assim, comendo pelas beiradas. É porque tu deu também várias ferramentas pra ele, né? De como negociar, né? Argumentar as coisas. É muito engraçado. E eu digo pra ele, pois é, meu amor, eu sei que tu queria muito, né? E eu sei que hoje é dia, mas lembra que aquele comportamento, assim, então, hoje não vai ser possível. E quando tu fala não, ele já meio que sabe que não vai ter jeito mesmo. Já, daí ele já vai murchando. Assim. Ai, tadinho. Aí eu digo pra ele, lembra que quando a mamãe fala que não, é não. E aí, quando a gente vai ligar a TV pra ele, por exemplo, eu digo, filho, quando a mamãe disser que é hora de desligar, aí ele olha pra mim, é hora de desligar. Exatamente. E aí vou sempre avisando, né? 15 minutos antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes. Quando acabar esse episódio, nós vamos desligar. Isso eu faço. Vamos preparar a criança, porque é muito mais fácil. A mesma coisa quando a criança precisa ir numa consulta, precisa fazer um exame, por exemplo. Eu já atendi uma família que disse que a criança, quando eles prepararam a criança para ir fazer um exame, foi maravilhoso. E depois... Prepararam onde avisaram antes. De avisar. E aí, da outra vez que eles precisaram fazer, assim, urgente, a criança entrou em choque, assim. Foi desesperador e eles não conseguiram realizar o procedimento. Tiveram que voltar uma outra vez. Porque ela foi pega de surpresa. Porque foi pega de surpresa. Então, nunca é fácil, né? O meu filho já precisou fazer cirurgia, então ele já precisou fazer exame de sangue, fazer todo um preparo, e ele tem pavor de agulha. Então, a primeira vez que ele fez o exame, eu expliquei tudo para ele, que ia ser um pique, não falei que não ia doer, expliquei que era o sanguezinho dele, que ia sair, que iam tirar. E a moça não conseguiu tirar, e foram nos 2 braços, e não conseguiram, e ele ali segurando, e não tirou, não conseguiu. Aí, quando eu levei da outra vez, ele entrou em desespero. Sim, que ele achou que ia acontecer tudo de novo. Então, aí, acalmar, né? Não é que vai ser fácil. E segurar, tive que segurar ele, e aquilo dá um desespero na gente, porque a gente acha que tá violando o espaço da criança também. Eu disse pra ele, a mamãe te ama, isso é pro teu bem, eu preciso fazer isso, filho, eu vou te segurar agora, mas daqui a pouco vai passar, eu tô aqui contigo e eu vou te acalmar. E aí vai, né? Mas não é fácil, mas toda essa conversa, todo esse preparo que nós temos com a criança faz muita diferença. Essa conversa, porque às vezes os pais acham que a criança vai adivinhar que a rotina, explicar, ou né? que não precisa explicar, porque a criança não precisa saber das coisas. E na verdade a criança, e isso é comprovado por pesquisas, a criança precisa de rotina e ela precisa saber o que vai acontecer. Então, todos os dias de manhã eu chego pro meu filho e digo, filho, hoje é segunda, é dia disso e disso. Nós vamos fazer isso e isso. Claro, hoje é que dia? Eu falo segunda-feira, ela tá. Porque ela sabe que sábado e domingo eu não trabalho, ela fala, sábado e domingo a mamãe não trabalha. Daí ela quer saber se é segunda-feira que ela vai pra escolinha e tal, daí ela sempre pergunta. Ou então de noite ela pergunta, o que a gente vai fazer amanhã? Eles têm essa necessidade de saber mesmo, né? Como a gente também tem, né?
É que eles não têm a mesma noção de tempo que nós temos. Então, para eles é muito difícil entender aquela dimensão do dia de 24 horas, de uma semana de 7 dias, do ontem, do hoje, do amanhã. Para eles é muito complicado. Eu fiz em casa com o Miguel um quadrinho que era de dias da semana, de segunda a domingo. E aí eu coloquei o logo da escola dele. Fiz um desenho do logo da escolinha. Fiz de segunda a sexta. E aí coloquei os 2 dias da semana que ele faz natação, aí fiz uma aguinha ali para ele saber. E sábado e domingo coloquei uma casinha, coloquei assim, eu, ele, né, e o meu esposo. E aí ele ia lá com uma bolinha de EVA e colocava, ele acordava de manhã e eu dizia para ele, filho, ó, vamos ver lá que dia é hoje. Aí ele ia lá e colocava a bolinha, né, hoje é segunda, hoje é terça. Aí chegava lá na sexta e dizia, mãe, hoje sextou. Filho, hoje sextou. É legal isso. Bem legal, porque eu vejo que ela tem essa necessidade de saber que dia que é, né? E ter uma noção do que vai acontecer, né? Que isso aí seria ótimo mesmo. E isso faz eles aprenderem de uma forma divertida os dias da semana e se localizarem no tempo. É muito bom. Bem legal mesmo. Tem muitas ferramentas aí que eu preciso aprender. Vou falar contigo depois. Então, tu atende num consultório aqui em Cachoeirinha. É em Gravataí. É em Gravataí. E tu atende pessoas de Cachoeirinha e de Gravataí. Cachoeirinha, Gravataí e outras regiões que queiram fazer online também, né? Porque dependendo do deslocamento é ruim. Então, eu atendo a educação parental, eu faço online ou presencial. E aí, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, né? Região. E aí, a educação parental tu faz online ou presencial. E aí pode ir o casal, pode levar um parente junto que participe também. Sim. Né? Que participe da educação da criança, né? Isso. Eu converso também, já conversei com a escola também, às vezes a família pede para conversar com a escola, né, para ver como é que tá, como é que pode fazer diferente ali, às vezes até para adaptação da criança, então já conversei com a escola também. É bem legal, assim, dá pra gente organizar de diversas formas os atendimentos. Não, muito legal mesmo, acho que é muito importante esse assunto, né? Porque a gente sabe que não é legal bater, mas às vezes faltam ferramentas, né? Como tu falou, para saber como fazer, né? Então, acho que o teu trabalho é muito interessante mesmo. Não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar. E agora? Não, tranquilo. Acho que não. Acho que é isso, né? Então, eu conversei aqui com a Jennifer, do perfil @mamãeafetiva. Né? Lá tu posta várias informações sobre como educar, né? Da educação positiva, né? Então, quem tiver interesse, né, curiosidade de saber como fazer, tem alguma criança pequena em casa. Uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, minha filha tem 3 anos, eu nunca fiz a educação positiva com ela. Sempre é tempo de começar, né? Sim, não inclusive isso, com adolescentes. Com adolescentes também. Sim, sim. Tem, inclusive, um livro que se chama Disciplina Positiva para Adolescentes. Então, tem uma proposta que, para eles, é um pouco diferente, né? Eles estão numa fase mais desafiadora, eles estão numa fase de testar muito mais do que as crianças. Então, tem, sim. As ferramentas são as mesmas, mas a forma que nós lidamos é diferente. Tem também para crianças com deficiência. Então, para a sala de aula. Então, dá para expandir muito. Para vários públicos, assim. Sim, para casais, para empresas. A disciplina positiva tem em vários ambientes. Mas tu trata nessa educação parental com os pais, né? Sim. Não sobre a disciplina positiva no geral. Não, é focada com os pais, né? nos pais. Só para eu deixar bem explicadinho. Então, mas nunca é tarde para ter acesso a esse tipo de informação, né, Jennifer? Então, se tem interesse aí, ficou curioso de saber como é que funciona a educação positiva, dá uma olhada lá no perfil da Jennifer, @mamãeafetiva, que lá ela mostra bastante coisa, tem bastante dica, bastante videozinho para explicar, né, como é que funciona. E ela também atende, então, no consultório, online e presencial, né? Isso. Então, é isso. Não sei se é isso, né, Jennifer? Sim. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Eu te agradeço a tua presença. Todo sábado, às 14 horas, tem um episódio novo. Esse foi com a Jennifer. E aí, todo sábado tem um diferente, né? Que é uma pessoa que atende aqui em Cachoeirinha e Gravataí também. E então, eu te espero no próximo episódio, tá? Até mais. Tchau, tchau.